Galera, então, vou começar pelo interior do carro. Nitidamente, tapete sempre bem sujo. Tirar o tapete e fazer a limpeza. E o interior dele aqui, ele tá bem tranquilo. Não tá sujo não, tá? Então, o que chama atenção aqui? Poeira. Tem bastante poeira aqui. Já passei o dedo, já vi que tem bastante poeira. Então, a primeira etapa do processo de limpeza é tirar a poeira do carro. Não sei se vai dar para ver aqui, mas está bastante empoeirado o painel. Então eu vou pegar uma microfibra e vou fazer a retirada da poeira em excesso. Também vou pegar um pincelzinho aqui, qualquer pincel de cerda macia você pode utilizar. Para fazer o processo de limpeza dessas grelhazinhas aqui, das grades, onde você não consegue entrar com a microfibra, todas essas áreas aqui eu vou espanar com um pincelzinho, seja ele qual for aí, de cerdas macias. Então, esse é o primeiro passo. Por que eu vou fazer isso num processo de manutenção aqui nesse carro? Pelo seguinte, galera, se eu chegar com o pano úmido, com o APC, eu vou ter mais dificuldade depois, porque eu vou acabar manchando essas peças aí, ficando um pouquinho mais difícil de eu trabalhar o processo da limpeza. Então eu sempre faço isso, sempre tiro a poeira antes de fazer qualquer uso de produto aí, esfregação, tá? Então a parte mais chata de fazer certamente é os tapetes. Então vamos aí, vamos começar o processo e eu vou dando dicas para vocês no decorrer do vídeo aí, do processo de limpeza de manutenção da interna do carro aí. Caso o carro tenha som, os alto-falantes aí quando são abertos, também os fechados com acabamentos, muito interessante da jato de ar, mas nem todo mundo tem, são poucas as pessoas que vão ter condições de dar um jato de ar aí. Mais um lugar onde os pincéis, vão muito bem para fazer a limpeza. Para dizer que eu não estou mentindo aí, galera, ó, a princípio a gente acha que está tudo limpo, está bem sujo. O carro estava com o interior bem empoeirado. Outro ponto importante, forro de teto. Forro de teto também vai concentrar essa sujeira aí. Então segue as dicas para fazer o processo da limpeza do forro de teto também nos vídeos do canal. Então, continuando nosso processo de manutenção aí, agora é hora do famoso limpador multiuso, numa proporção aí de sujeira leve. E como é que eu vou trabalhar? Borrifar ele diretamente numa microfibra, pode ser úmida ou pode ser seca. Vou fazer a passada no painel lá, em todas as áreas aí, e vou fazer o processo de secagem com uma microfibra seca para depois fazer o acabamento. Bom pessoal, dei uma parada aqui, chegou a hora da gente fazer o primeiro enxágue da microfibra. Notem aí como ela está bem suja. Qual que é o segredo da microfibra? Dobra ela em 4 e toda vez que você passar ela na superfície, fizer a limpeza, já troca de lado. Você vai ter no total 8 lados para você fazer o processo da limpeza e limpar direitinho aí, sem deixar nenhuma área sem limpar. Esse aqui é a microfibra seca. A microfibra seca também vai sair suja, bem menos que a outra, mas enfim, vai sujar também e você vai precisar estar trocando ela seguindo a mesma dica que eu dei ali. Ó galera, fresquinho pequeno de APC aqui, diluído para sujeira leve. E vou dar algumas dicas para vocês aí, para vocês não cometerem erros no processo da limpeza. Partes de contato com o corpo vão ser as que mais vão sujar, isso aí é natural, então vai sujar bastante volante, manopla de câmbio, freio de mão, os controles do vidro, enfim, tudo isso aí vai sujar bastante. Você vai trabalhar em áreas específicas, limpa uma parte, depois enxagou a microfibra e limpa a outra. Se você estiver fazendo o processo da limpeza direto num lado do carro, evitar utilizar as mesmas microfibras, tanto para limpeza quanto para secagem, nas áreas de baixo aqui e nas áreas que você tem contato externo do carro. Por quê? Porque às vezes vai ter uma partícula sólida ali que vai ficar na microfibra e você vai riscar o restante do carro se você não tomar cuidado com esse ponto aí. Então você vai passar no painel de volta e vai riscar o carro. Cinto de segurança, evitar utilizar APC, não utilize APC. Sabão neutro, detergente neutro para fazer a limpeza do cinto de segurança. Evitar encharcar ele muito também e colocar
um prendedor depois, se você for limpar ele, coloca um prendedor depois aqui para ele secar corretamente antes de recolher. Carro parado, carro antigo, talvez você tenha problema de mofo. Então, uma área que mofa do meu carro aqui, mofava antigamente, era essa parte aqui. Então, se você tiver mofo, bolor no carro, utiliza um produto desinfetante que vai atuar contra bolor e contra fungos aí, para fazer o processo da limpeza. Eu digo produto desinfetante e um produto específico para isso. Isso vale também lá para o porta-luva. Eventualmente você pega esses carros da GM aí que tem forração no porta-luva e nesse porta-trecos que tem aí em cima. Pode utilizar os produtos de limpeza de estofado sem medo nessas áreas aí, tanto para você eliminar o bolor e os micro-organismos, as bactérias que tem aí, tão quanto o sanitizante para prevenir depois. Funciona bem, no meu caso ajudou bastante. Inclusive nas borrachas aí eu utilizei também e parou de bolorar, parou de mofar. Então, carro que fica muito fechado, principalmente carro que usa capa, se você não tomar muito cuidado, acaba acontecendo isso. O lado de lá eu ainda não limpei, sofri um pouco também com o bolor, mas bem menos do que esse lado aqui. Então a minha dica, utilizar os produtos lá de limpeza de estofados, que eu já mencionei no canal e o vídeo está na descrição aí, que é o sistema VSC da Vonix que eu tenho utilizado até então. Vidro, como o carro vai ser lavado, eu vou primeiro lavar o carro e limpar o vidro por fora para depois limpar por dentro. Por quê? Porque por fora é muito mais fácil de eu ver se está limpo, se está certinho, se tem mancha ou não. E depois eu faço o processo da limpeza de manutenção do vidro por dentro, tirando toda a oleosidade, toda a gordura aí natural quando a gente está utilizando o carro, porque a gente respira e obviamente o ar que a gente inala e solta vai engordurar os vidros, vai dar problema e vai deixar sujo. Não adianta chegar aqui tentando passar só pano com água, pano com álcool. Galera, tem que limpar direitinho, fazer um processo de limpeza bem bacana aqui nos vidros. Por quê? Porque de repente você pega uma chuva e o vidro embaça, você vai ver ele tudo cheio de mancha. Pega o sol contra, aparece todas as manchas que você deixou da microfibra, enfim, da lavagem inadequada que você fez. Então o vidro é sempre criterioso para limpar, é um pouco chato também. Então a dica é, faz a finalização por fora, para depois trabalhar por dentro e ver se você está limpando direitinho. Fica fosco, vai ficar fosco aí, todas as áreas que você limpou, e depois você dá o brilho, o acabamento final de acordo com o que você gosta e com o produto que você utiliza. Água depois do enxágue, galera, sempre trocar água em cada enxágue que você fizer, principalmente nos processos de manutenção. Outro detalhe que eu vou falar para vocês, que eu já falei nos vídeos sobre estofamento de couro, em específico no couro aqui, tá? Esse aqui é um tipo de couro que eu notei que mancha muito facilmente, a pintura dele, enfim, sem entrar muito em detalhes a respeito disso. Sempre que você estiver limpando, por mais que você esteja com uma solução minimamente concentrada do limpador multiuso que você está utilizando, limpou, notou contato com o couro, já pega a tua microfibra para secagem e já seca o couro, tá? Então é por isso que às vezes é bom você nem borrifar o produto dentro do carro e nem borrifar o produto no plástico quando você está fazendo a limpeza, especialmente uma limpeza leve como essa de manutenção. Então é mais uma dica aí. Então eu tô lembrando das dicas e tô passando para vocês no decorrer do vídeo. Tudo finalizado aqui, galera, agora é só esperar secar e aplicar o produto de sua preferência aí para fazer o acabamento, enfim. Dica, prendedor para você fazer com que o cinto não fique recolhido depois da limpeza. Aqui notem que está bem fosco, o painel ficou bem fosquinho, ele estava mais brilhante no momento que a gente começou a fazer o processo de limpeza, isso aí natural, como eu já falei. Por que que eu não uso silicone nesse processo aí para fazer o acabamento final do carro, galera? Nem nas borrachas e nem nos plásticos, porque principalmente lá na frente a gente tem os vidros e eu notei que pelo menos com o silicone que eu utilizava, o vidro ficava muito engordurado. Então não utilizo silicone, não tenho utilizado mais. Não liguem a bagunça que é esse meu carro aqui, mas enfim, eu guardo muita coisa dentro dele. Eu uso muito pouco, muito pouco mesmo.
Então muita coisa fica guardada aí, enfim, capa do carro, ferramenta, algumas caixas ali também que eu deixo para apoiar o parasol ali atrás para não entrar sol quando eu deixo ele parado em algum lugar que não é coberto, e por aí vai. Então eu vou esperar secar aqui. O dog já se enfiou aí dentro, já coloquei esse paninho aqui para ela não sair riscando tudo, como ela faz com o carro da minha esposa, que normalmente ela passeia. E vou partir depois para a limpeza dos carpetes aí. Os carpetes eu vou utilizar o sistema VSC da Vonix, que é aquele que eu já mencionei também anteriormente. Eu vou fazer as 3 etapas neles e vou mostrar para vocês como é que eu vou trabalhar aí esse processo, tá? Então vamos lá, pausa para almoço, depois chimarrão e limpeza novamente. Aqui os panos, já foi feito 2 enxágues, esse daqui vai ser o terceiro. Carro bem limpo, ao meu ver, mas olha aí como sai bastante sujeira. O último enxágue foi bem leve, foi da parte só ali de trás do motorista. E aqui o pano de secagem, ó galera. Imprescindível secar, fazer o acabamento final e, se possível, enxaguar também antes de fazer a secagem com a microfibra seca. Esse daqui era o limite para trabalhar só com a secagem depois do uso do APC com a microfibra úmida, tá? Então, mais que isso aqui, se estiver sujando mais, já esqueça. Faz o enxágue que o acabamento é perfeito. E a dica das escovas aí para tirar aquela sujeira, aquela areinha que fica nas borrachas, na parte de baixo lá, que eu já dei nos vídeos também, mas vai ser útil também nesse processo de manutenção mais leve. E aí galera, não cheguei a gastar um frasquinho desse aqui de produto para fazer essa manutenção, então é muito pouco produto. Quanto tempo eu demorei filmando, parando para filmar e fazer todas as filmagens aí, falar para vocês um monte de coisa, cerca de 1 hora. Se eu não estivesse filmando, fazia isso aqui frouxo em 15, 20 minutos. Para os mais detalhistas aí, quanto de produto aplica na microfibra em cada face dela quando vai fazer a limpeza? 3 a 5 borrifadas aí, galera, é o suficiente para fazer a limpeza. Utilize máscara e luva. E vamos lá para o acabamento, galera. Vou utilizar esse produto aqui para acabamento. Por que eu utilizo ele? Gosto do acabamento, gosto do cheiro, gosto da durabilidade desse produto também. Não precisaria aplicar lá de volta, mas vou aplicar exatamente pelo fato do acabamento que eu gosto quando utilizo esse produto. Bom, aplicador para aplicar esse produto aí. Estou utilizando um aplicador simples, já surrado, que eu utilizo só para a parte interna. E o que você deve ter em mente quando escolher o aplicador? A espuma ela tem a vantagem e a desvantagem, né? Essas espuminhas mais suaves aqui, elas concentram um pouco o produto, ou seja, você aplica o produto aqui, consegue utilizar ela, quanto mais produto tiver, mais áreas você consegue cobrir, porque ela não fica com o produto preso aqui dentro. Fica com muito... não tem desperdício de produto, né? Agora, se você utilizar, por exemplo, um aplicador com uma espuma maior ou eventualmente microfibra, e a microfibra, a lã, ela for muito aberta, ela vai concentrar mais produto, você vai ter um desperdício maior de produto, inclusive relacionado ao tamanho também. Então, para a economia de produto, dimensionar bem o tamanho do aplicador que você está utilizando e tomar cuidado com o quanto ele suga de produto para dentro, dificultando o teu uso aí ou favorecendo você a se confundir e acabar aplicando mais produto no aplicador do que você precisaria para trabalhar em alguma área. Existem alguns outros aplicadores também com alça, que são de espuma, como esses aqui, que é os que eu normalmente utilizo, mas estou sem 3 polegadas aqui, que são bem interessantes. Outra coisa, espuma velha para polimento, se ela for espuma de corte ou de refino, ela tende a sugar menos produto para dentro. Então, quanto mais fechados forem os poros da espuma que você está utilizando, menos desperdício de produto você tem. E quanto mais rígida é a espuma também, mais fácil fica de você espalhar ele na peça. Quanto menor for o aplicador, mais fácil fica de você entrar em áreas difíceis. Ah, não estou conseguindo entrar em alguma área, numas borrachas, por exemplo, aí que são pequenininhas, não quero fazer lambança nos vidros, nada melhor que uma microfibra
coloca uma gotinha do produto aqui e faz a aplicação das borrachas com a microfibra. Então tenha sempre em mãos também uma microfibra seca para fazer a limpeza das áreas onde você não quer que o produto fique, como por exemplo nos vidros. Vamos lá então, galera, vou aplicar lá e vou mostrar o resultado para vocês. Tá, então o resultado da limpeza, galera. Então tá aqui, ó. Dá para passar tanto nas borrachas, quanto nos plásticos, quanto em vinil, couro sintético, enfim. O único lugar que eu não passei foi no couro, galera. Embora dê para passar no couro, não tem problema. Se, por exemplo, você pegar um carro com acabamento do puxador, que é em couro, enfim, algum detalhe no painel, não tem problema nenhum utilizar esse produto. Já utilizei no forro de porta aqui, no caso do cadete. Utilizo direto no ponto da minha esposa, que tem o puxador com acabamento em couro aqui, sem problema nenhum. Mas, como é o caso aí, a gente tem os estofamentos de couro. Se você tiver o produto específico para couro, utilize o produto específico para couro. Se for trabalhar no carro do teu cliente, obviamente eu não recomendo que utilize ele no estofamento. Então pode utilizar, não vai dar problema, não vai manchar se você tiver aplicado ele aqui no cantinho. Não mancha, não tem problema, não precisa tirar. Então como é que eu começo a aplicação? Sempre pelas áreas maiores, para mim ter maior concentração do produto depois, quando eu for, por exemplo, fazer esses detalhes aqui, borrachas e peças pequenas, porque daí eu não preciso nem aplicar o produto, eu só passo ele nas borrachas e ele já vai fazer o acabamento, já vai se depositar aí sem excesso, porque o aplicador já está encharcado. Então tá aí, ó, galera, sem segredo, apliquei só com a espuma, o dog ainda tá aí, deitadinho, bem de boa. E tá aí o acabamento que ele deixa. Então qual que é o meu intuito com esse vídeo aqui? Explicar que uma limpeza interna, ela pode ser muito boa. Aí, ó, uma área de couro que você pode aplicar, que eu não apliquei, mas dá um acabamento e um efeito muito bom. Ah, tem problema de ficar no sol, vai manchar. Galera, aqui vai pegar pouco sol. Se você tem receio com isso, quer testar, utiliza a coifa do câmbio como um parâmetro de teste para você ver se vai funcionar ou não no teu cenário. Então vamos aí aqui para trás, aplico inclusive nos alto-falantes aí. Se você tiver dificuldade em aplicar aqui, pode utilizar um pincelzinho sem problema nenhum. Limpeza muito simples, que dá um resultado muito legal no carro. Aplicado aí nas borrachas, ó. Qual que era o meu intuito com esse vídeo para vocês, galera? É falar que um processo de limpeza simples e rápido, sendo bem executado e com produtos, obviamente, o mínimo possíveis bons aí para um acabamento e um resultado, vão te dar um padrão de limpeza muito bom, não deixando muito a desejar para um processo de limpeza mais complexo. Obviamente que o grau de sujidade varia muito, e nesse caso aí era um processo de limpeza com pouca sujeira. Você consegue trabalhar tranquilamente dessa maneira que eu trabalhei no vídeo aí mostrando para vocês. Para fazer os detalhezinhos do painel aí, como os contornos, todos esses contornos aí que você tem no painel, os acabamentos aqui no cantinho também, consegue entrar tranquilamente com esse pincelzinho com espuma aí. Então tá aí, ó, galera, processinho simples, rápido, eficiente, barato, extremamente barato, não precisa de praticamente nada em investimento aí para você ter esse resultado aqui que eu tô mostrando para vocês. Se você tiver um carro mais sujo, obviamente, trabalha com um pouco mais de APC, concentração maior, dá uma esfregadinha aqui, outra ali, vai fazendo a limpeza. Pô, quero limpar os botões aí, precisa esfregar. Aquela escovinha que eu já mostrei para vocês, funciona muito bem aí. Ah, pincel de limpeza, pincel para detalhamento. Galera, dependendo de como tá grudada a sujeira aqui, você não consegue só com pincel para detalhamento, tá? É muito macio para fazer a limpeza aqui. Ah, aplicar produto e deixar o produto agir. Galera, vai ficar o produto escorrendo aqui bastante. Vai entrar aqui por dentro e vai te dar trabalho para fazer a limpeza depois. Ah, a limpeza aqui no cantinho. Dá para tentar utilizar esse tipo de pincel aqui também, mas aqui o ideal é o famoso, bom e velho cotonete. Ah, Rodrigo, quero limpar no meio
desses locais onde tem alguma grafia em alto relevo e não tô conseguindo. Galera, palitinho de dente faz uma limpeza muito boa aí. Escovinha de dente aqui nesse caso também entra muito bem para limpar esses detalhezinhos aqui. E aqui nosso famoso cotonete também vai entrar bem para fazer o processo da limpeza. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido essa parte do vídeo. Eu vou deixar o processo de limpeza do tapete para depois, para mais tarde. Vou encerrar o vídeo aqui e no próximo vídeo eu volto com a limpeza do tapete. Específico esses tapetes que eu tenho que tirar aí, não tenho que fazer nenhum outro tipo de limpeza no carpê do carro, já tem vídeo sobre isso no canal. E eu vou dar uma pincelada aí para vocês a respeito da limpeza do tapete fora do veículo. Espero que vocês tenham curtido, deixo aqui meu forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau!